Olá, queridos amigos. O que vocês estão prestes a ouvir aconteceu há 3 semanas em Lisboa, no bairro de Alvalade. Uma mulher chamada Susana Martins da Silva, de 52 anos, entrou na sua cozinha às 6h30 da manhã para fazer café. Encheu a cafeteira, virou-se para pegar uma caneca do armário e, quando olhou de volta, a cafeteira tinha desaparecido. Esfumou-se. Procurou por todo o lado. 10 minutos depois, encontrou-a no roupeiro do quarto, ainda quente, ainda cheia de água. Susana vive sozinha. Não havia mais ninguém no apartamento. Hoje, vamos explorar algo inquietante. Casos reais de 2025 e início de 2026, onde pessoas comuns testemunharam a realidade a falhar. Objetos a desaparecer e reaparecer, pessoas a desvanecerem-se em câmaras de segurança, momentos em que o mundo parecia saltar quadros, como um DVD riscado. Isto não são histórias de fantasmas nem ficção científica. São incidentes documentados, com provas em vídeo, múltiplas testemunhas e nenhuma explicação lógica. Por favor, subscreve este canal, clica em gostar no vídeo e partilhe a tua própria experiência nos comentários se algo semelhante já te aconteceu, porque depois de hoje podes também começar a reparar nestas falhas. Vamos começar. 14 de março de 2025, Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Gravação de câmara de segurança, Terminal 1, porta de embarque 17. Marca temporal, 7h42 da manhã. Um homem de cerca de 55 anos, vestido com um fato cinzento de negócios e a carregar uma mala preta de rodas, caminha em direção ao portão de embarque. A gravação é nítida, 60 quadros por segundo, alta resolução. Está visível durante 8 segundos. Passa por um quiosque de café. Passa por 3 outros passageiros. Aproxima-se do balcão da porta. Depois, entre o quadro 487 e o quadro 488, um sexagésimo de segundo, desaparece. Não corre, não se vira, não desmaia. Desaparece. A mala permanece. Rola mais meio metro e depois para. Espaço vazio onde 1 segundo antes estava um ser humano. A segurança do aeroporto reviu as imagens 47 vezes. Verificaram todos os ângulos da câmara. 12 câmaras diferentes captaram várias vistas daquele corredor. Nas 12, o homem desvanece-se exatamente às 7h42 da manhã. A sua bagagem foi revistada. Dentro, documentos de negócios, um portátil, óculos de leitura e uma foto de família. A polícia judiciária rastreou o dono da mala, Carlos Miguel Fernandes Lopes, 54 anos, consultor empresarial do Porto. Ligaram para o seu telemóvel. Carlos Miguel atendeu. Estava em casa no Porto, confuso. Disse que nunca tinha estado em Lisboa nessa manhã. Não se lembrava de ir ao aeroporto. Mas lá estava ele na câmara. O seu rosto, a sua identificação, a sua bagagem. E depois, nada. O pessoal do aeroporto que viu a gravação descreve o mesmo sentimento, um arrepio na espinha. Não exatamente medo, algo mais profundo. Aquela sensação que tens quando o mundo não se comporta como deveria, quando as regras pelas quais viveste toda a tua vida deixam de se aplicar de repente. Uma agente de segurança, Patrícia Gomes Ferreira, de 48 anos, disse numa entrevista posterior: "Trabalho aqui há 16 anos. Já vi emergências médicas, já vi pessoas detidas, já vi coisas estranhas. Mas isto pareceu errado. Como ver um truque de magia, mas sabes que não há truque. Algo simplesmente quebrou." A gravação nunca foi divulgada publicamente, mas foi vazada. Numa semana, 3 milhões de pessoas tinham na vista. A maioria chamou-lhe falsa, computação gráfica, uma fraude. Mas a análise quadro a quadro por peritos independentes em vídeo não encontrou evidência de manipulação. Os metadados estavam intactos, o arquivo era original, não editado. Carlos Miguel Fernandes nunca foi a Lisboa nesse dia, mas alguém, algo, com o seu rosto foi, e depois deixou de existir. 8 de junho de 2025. Uma vila pequena perto de Coimbra. Maria do Carmo Torres Santos, 61 anos, professora reformada. Vive sozinha num apartamento de 2 quartos que tem há 30 anos. Todas as manhãs, a mesma rotina. Acorda às 6, toma banho, faz café, senta-se à mesa da cozinha, lê as notícias no tablet. No dia 8 de junho, algo mudou. Maria do Carmo serviu o café na sua caneca de cerâmica azul favorita, aquela que a filha lhe ofereceu há 5 natais. Colocou-a na mesa da cozinha, do lado direito, a 15 centímetros da borda. Virou-se para pegar nata no frigorífico. Quando se voltou, a caneca estava do lado esquerdo da mesa, a 30 centímetros de onde a tinha posto. Ficou imóvel. Olhou fixamente para ela. As mãos ainda seguravam as natas.
Não tinha tocado na caneca. A cozinha estava em silêncio. Sem vibração, sem terremoto, sem movimento. Pousou as natas. Aproximou-se. Pegou na caneca. Ainda estava quente. Ainda cheia. Colocou-a de volta no lado direito. Exatamente onde tinha estado. Deu um passo atrás. Observou-a. Nada aconteceu. Virou-se para pegar numa colher da gaveta. 3 segundos, talvez 4. Quando se voltou, a caneca tinha desaparecido. Completamente desaparecida. Nem na mesa, nem no chão. Procurou por toda a cozinha. Não no lava-louça, não no armário. Tinha se esfumado. Maria do Carmo ficou de pé no meio da cozinha, o coração a bater forte, a respiração entrecortada. O cheiro do café ainda no ar, mas sem caneca. Sentiu-se conta. Sentou-se no chão, com as costas contra o armário. Tentou pensar. Tentou entender. Passaram 10 minutos. Depois ouviu-o. Um suave tilintar. Cerâmica contra madeira. Levantou a cabeça. A caneca estava de volta à mesa. Do lado direito. Exatamente onde a tinha colocado primeiro. Ainda cheia. Ainda quente. Maria do Carmo não bebeu o café nessa manhã. Ligou a filha, com a voz a tremer, e contou-lhe o que tinha acontecido. A filha sugeriu estresse, cansaço, talvez tivesse imaginado. Maria do Carmo não discutiu, mas sabia. Sabia o que tinha visto. O que não tinha estado lá. E depois estava. Durante as 3 semanas seguintes, aconteceu mais 6 vezes. Objetos diferentes. Um livro na mesinha de cabeceira. Os seus óculos de leitura. Uma fotografia emoldurada. Sempre quando se virava. Sempre a regressar minutos depois. Começou a deixar o telemóvel a gravar vídeo sempre que saía de uma sala. A 29 de junho, capturou-o. O livro na sua mesinha de cabeceira. Um romance policial de bolso, visível no enquadramento durante 4 minutos. Depois, na marca temporal 11, 23 e 14. Pisca. A imagem distorce-se durante uma fração de segundo. E o livro desaparece. A gravação continua durante mais 6 minutos. Mesinha vazia. Depois outro pisca. O livro reaparece. Maria do Carmo enviou as imagens para uma estação de televisão local. Não as transmitiram. Disseram que parecia uma falha técnica da câmera. Mas Maria do Carmo sabia que o seu telemóvel tinha funcionado perfeitamente. Tinha gravado dezenas de vídeos antes e depois, sem falhas. Só essa. Só quando o objeto desapareceu. Ainda vive nesse apartamento. Ainda experiencia as falhas. Aprendeu a viver com elas. Aprendeu a não entrar em pânico. Mas cada vez que acontece, sentiu. Essa sensação de erro. Essa sensação de que o mundo que conhece, sólido, previsível, lógico, não é tão estável como acreditava. 3 de setembro de 2025. Autoestrada A1. Um troço reto de estrada entre Lisboa e Porto que é usado principalmente por caminhonistas e turistas que se dirigem ao norte. João Portela Navarro, 58 anos, motorista de caminhão, 26 anos na estrada. Conduziu pela A1 centenas de vezes. Conhece cada marco quilométrico, cada área de serviço. Nessa noite, estava a transportar eletrônica de um armazém em Alverca para um centro de distribuição no Porto. Saiu às 22 horas. Céu limpo, sem trânsito, controle de cruzeiro definido para 110 km por hora. Às 23h14, passou o marco quilométrico 120. Reconheceu-o. Há um pinheiro característico do lado direito, inclinado num ângulo estranho. Reparou nele, arquivou-o mentalmente, continuou a conduzir. 3 minutos depois, passou o marco quilométrico 120 novamente. O mesmo pinheiro, o mesmo ângulo. Franziu a testa. Verificou o velocímetro, ainda 110 km por hora. Verificou o GPS. Mostrava que se dirigia para norte na A1, aproximando-se do quilómetro 121. Mas pela janela, marco quilométrico 120. Outra vez. Continuou a conduzir. Observou o conta-quilómetros. 1 km. 2 km. 3 km. Às 23h21, o marco quilométrico 120 apareceu novamente. O mesmo pinheiro. João parou no acostamento. Parou o caminhão. Saiu. A noite estava fria, o ar cortante nos pulmões. Caminhou até ao marco quilométrico. Tocou-o. Sólido. Real. Olhou em volta. Nenhum outro carro. Nenhumas luzes exceto os seus próprios faróis a cortar a escuridão. Voltou ao caminhão. Começou a conduzir. Mais rápido desta vez. 120 km por hora. Observou o conta-quilómetros cuidadosamente. 5 km. 6 km. 7. Deveria estar no quilómetro 127 a esta altura. Mas às 23h34 passou o marco quilométrico 120. Quarta vez.
Tentou ligar para o 112, sem sinal. Tentou ligar à mulher, sem sinal. O GPS ainda mostrava que se movia para a frente, mas os marcos quilométricos repetiam-se no loop. Isto continuou durante 47 minutos. Pelos seus cálculos, passou o marco quilométrico 120 11 vezes. Depois a A001 parou. Passou o quilómetro 121, depois o 122, depois o 123. Normal. Para frente. Linear. Conduziu diretamente até ao porto, sem parar. Quando chegou, verificou o registro do GPS. Segundo os dados, tinha viajado a rota normalmente, sem loops, sem atrasos. A distância correspondia ao tempo. Mas a dashcam de João contava uma história diferente. 11 passagens pelo quilómetro 120, o mesmo pinheiro, o mesmo ângulo, uma e outra vez. Informou a empresa. Rejeitaram como avaria do equipamento. Mas João Portela já não conduz pela A1 à noite. Diz que não confia nela. Diz que a estrada se lembra dele. Outros condutores relataram experiências semelhantes nesse troço. Loops, marcos repetidos, tempo que não avança. A GNR não tem explicação. Chamam-lhe fadiga, alucinação. Mas as dashcams não mentem. E todas mostram a mesma coisa. Marco quilométrico 120, uma e outra vez. 19 de novembro de 2025. Lisboa. Mercado da Ribeira. 14h30 de um sábado, apinhado de turistas e lisboetas. Raquel Navarro Pereira, 47 anos, designer gráfica, a comprar legumes. Está a segurar um saco de cenouras, a comparar preços. Quando a vê. Do outro lado do corredor. Uma mulher com o mesmo casaco, o mesmo corte de cabelo, o mesmo rosto. Ela mesma. A outra Raquel está a segurar um saco de tomates. Está a olhar para o telemóvel sem reparar. Raquel, a nossa Raquel, congela. Olha fixamente. O coração bate com força. Dá um passo em frente. A outra Raquel levanta os olhos. Os olhares cruzam-se. Durante 3 segundos, olham fixamente uma para a outra. Raquel vê-se a si mesma. Vê a sua própria confusão espelhada no rosto da outra mulher. Nenhuma fala. Nenhuma se move. Depois a outra Raquel deixa cair os tomates. Batem no chão, rolam. Vira-se e caminha rapidamente em direção à saída. Raquel segue-a, vem do caminho pela multidão. Perde-a de vista perto das bancas de peixe. Procura durante 5 minutos. Nada. Desaparecida. Raquel volta ao local onde os tomates caíram. Ainda lá estão. Pega num, pé real, sólido. Pergunta a um vendedor. Viu uma mulher com um casaco azul, parecida comigo? O vendedor acena com a cabeça. Sim, ela deixou cair aqueles. Parecia assustada. Foi por ali. Aponta para a saída. Raquel verifica as gravações de segurança do mercado no dia seguinte. Apresenta um pedido, explica que viu alguém que pode estar a persegui-la. Deixam-na rever a fita. Ali, às 14h32, 2 mulheres com casacos azuis idênticos. Mesma altura, mesma constituição, mesmo rosto. A cerca de 2 metros de distância, a olhar fixamente uma para a outra. Depois a outra Raquel, vira-se e sai do enquadramento. Raquel pausa o vídeo, amplia, estuda o rosto. É o dela, cada detalhe. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda de uma queda na infância. A forma como está de pé, peso na perna direita. A expressão, confusão misturada com medo. Nunca tinha visto aquela mulher antes. Não tem gêmea, nenhum sósia na família. Mas ali está ela, na câmara, real. Raquel contratou um detetive particular. Procurou durante meses. Ninguém que correspondesse à sua descrição a viver em Lisboa, com o seu rosto. Sem registros, sem rasto. A outra Raquel desapareceu tão completamente como tinha aparecido. Raquel ainda faz compras no mercado da Ribeira, mas agora olha por cima do ombro, examina rostos, pergunta-se se voltará a ver-se a si mesma, e se o fizer, o que dirá? Em dezembro de 2025, estas histórias estavam por todo lado. Tópicos no Reddit, grupos no Facebook, canais no YouTube, milhares de pessoas a partilhar experiências, objetos a moverem-se, pessoas a desaparecerem, loops temporais, sósias. A maioria foi rejeitada como embustes, erros, mentiras, mas algumas, uma pequena percentagem, tinham provas, vídeo, múltiplas testemunhas, nenhuma explicação clara. A doutora Helena Vasconcelos Moreno, 52 anos, física da Universidade de Lisboa, começou a recolher estes casos, não porque acreditasse no sobrenatural, porque queria desacreditá-los, provar que eram falhas de câmara, truques de edição, histeria coletiva. Analisou 217 vídeos durante 6 meses, 89% eram explicáveis, artefactos de compressão, reflexos de lente, falsificações deliberadas, mas 11%, 24 vídeos, desafiavam a explicação. A análise quadro a quadro não mostrou manipulação, metadados intactos, verificação independente, gravações reais de eventos impossíveis.
A doutora Vasconcelos publicou as suas descobertas em março de 2026. O artigo intitulava-se Descontinuidades visuais anómalas em gravações de vídeo doméstico, uma análise preliminar. Não usou palavras como falha ou Matrix, simplesmente documentou os casos e admitiu: nenhum modelo atual da física os explicava. O artigo foi ignorado pelas revistas científicas principais, ridicularizado online, mas as pessoas que tinham experienciado estas falhas leram-no, encontraram validação. Alguém acreditava nelas, alguém com credenciais, com experiência, a dizer: isto é real. Não o entendemos, mas é real. A doutora Vasconcelos começou a receber e-mails, centenas, depois milhares, mais casos, mais gravações, mais testemunhas. Criou uma base de dados, registou cada detalhe, localização, hora, duração, fatores ambientais. Surgiram padrões. A maioria das falhas ocorria entre as 2 e as 4 da manhã. A maioria em espaços privados, casas, carros. A maioria envolvia objetos aos quais a testemunha tinha forte ligação emocional. Uma caneca favorita, uma aliança de casamento, uma fotografia de infância. Era como se a realidade se lembrasse. E às vezes, esquecesse. A doutora Vasconcelos não tinha respostas. Ainda não tem. Mas continua a recolher dados. Continua a analisar. Porque enterrados nestas falhas pode estar algo profundo. Uma fenda nos alicerces da própria realidade. Uma pista de que o mundo que vemos, sólido, estável, imutável, é mais frágil do que alguma vez imaginamos. Ninguém sabe. Abundam as teorias. Alguns dizem que são fenómenos quânticos a infiltrarem-se no mundo macro. Alguns dizem que é a teoria da simulação. Estamos num programa de computador e estes são bugs. Alguns dizem que é a consciência a afetar a realidade, efeitos do observador em escala massiva. Mas a verdade é mais simples e mais aterrorizante. Não sabemos. A realidade está a comportar-se de formas em que não deveria e está a tornar-se mais comum. Janeiro de 2026. Um homem no Porto vê o seu reflexo num espelho atrasar-se 2 segundos. Não é um truque visual. Verificado por câmara de alta velocidade. Os seus movimentos. Depois a resposta do espelho. 2 segundos completos depois. Fevereiro de 2026. Uma mulher em Faro encontra uma carta na sua caixa de correio. Dirigida a ela. Datada de 3 semanas no futuro. A caligrafia é a dela. A mensagem. Vai acontecer outra vez. Não tenhas medo. Março de 2026. Imagens de vigilância de um supermercado em Braga mostram um cliente a caminhar pelo corredor 7, virar a esquina e desaparecer. Não sair. Desaparecer. A meio do passo. 43 outros clientes na loja. Nenhum o viu desaparecer. Mas a câmara viu. Estes já não são incidentes isolados. Estão a tornar-se parte do ruído de fundo da vida moderna. A maioria das pessoas não repara. Aqueles que reparam, tentam esquecer. Racionalizar. Seguir em frente. Mas alguns não conseguem esquecer. Alguns, como Susana Martins com a sua cafeteira que desaparece. Como Maria do Carmo Torres com os seus objetos que se movem. Como Raquel Navarro, que se encontrou a si mesma. Sabem que algo mudou. Algo fundamental. E não está a parar. Susana Martins ainda faz café todas as manhãs. Ainda enche a cafeteira. Às vezes desaparece. Às vezes não. Aprendeu a esperar. A dar à realidade alguns minutos para se corrigir. A cafeteira volta sempre. Tem 52 anos. Trabalhou como bibliotecária durante 23 anos. Casada uma vez. Divorciada. Sem filhos. Vida tranquila. Previsível. Até que não foi. Não fala muito sobre as falhas. Tentou uma vez com a irmã. A irmã sugeriu ver um médico. Verificar se havia demência precoce. Susana não voltou a mencionar. Mas sabe que não está a imaginar. A cafeteira move-se. A realidade gagueja. O mundo salta quadros. Começou a manter um diário. Registra cada incidente. Data, hora, objeto, duração. Em 3 meses, 47 falhas. Pequenas, na sua maioria. Uma colher, um livro. Uma vez o seu gato. Desapareceu durante 20 minutos. Reapareceu no mesmo sítio, a dormir. Como se nada tivesse acontecido. Susana pergunta se está sozinha. Depois encontra o artigo da doutora Vasconcelos. Encontra os fóruns. Apresentes de que não está. Há milhares como ela. Talvez mais. Pessoas a viver num mundo que ocasionalmente esquece como ser sólido. Muda-te. Faz-te questionar tudo. Se uma cafeteira pode desaparecer, o que mais não é real? Se o tempo pode dar loops numa autoestrada, o tempo é sequer linear. Se podes encontrar-te a ti mesmo no mercado, quantos de ti existem? Estas já não são questões filosóficas. São práticas. Questões que fazes quando o chão sobre os teus pés não é tão sólido como parece. Talvez a realidade sempre tenha sido assim. Talvez estas falhas acontecessem antes, mas não tínhamos câmaras por todo o lado para as capturar. Talvez o mundo sempre tenha sido mais estranho do que acreditávamos, e só agora o estamos a ver. Ou talvez algo tenha mudado. Talvez 2025 tenha sido um limiar. Talvez o tecido da realidade esteja a desgastar-se. Talvez estejamos a viver as primeiras fases de algo maior. Algo para o qual nenhum de nós está preparado. A doutora Vasconcelos não especula, apenas recolhe dados. Mas em privado admite. Tem medo. Não das falhas em si, mas do que implicam. Que o universo não é uma máquina. É outra coisa. Algo menos estável. Menos previsível. Menos seguro. Se experienciaste algo assim, um objeto a mover-se, um momento do tempo a repetir-se, uma pessoa a aparecer que não deveria existir, não estás sozinho. Não estás louco.
Estás a testemunhar algo real. Ainda não temos respostas. Talvez nunca tenhamos. Mas podemos documentar. Podemos partilhar. Podemos apoiar-nos uns aos outros. Porque o mundo está a mudar. A realidade está a falhar. E quanto mais falarmos sobre isto, menos sozinhos todos nos sentimos. Por isso, pergunto-te agora. Já viste? Já sentiste? Aquele momento em que o mundo não faz sentido? Quando algo impossível acontece e tu és o único que repara. Partilha a tua história nos comentários. Vais surpreender-te com quantas pessoas respondem, também eu. Obrigado por ouvires, queridos amigos. Por favor, clique em gostar neste vídeo, subscreve o canal e partilha-o com alguém que possa compreender. Porque num mundo que está a começar a partir-se, precisamos uns dos outros mais do que nunca. Até à próxima. Mantém-te atento, mantém-te curioso. E lembra-te, se a realidade falha à tua volta, não estás a imaginar. Estás apenas a ver o que sempre esteve lá, escondido. Até agora.